Boa noite, seja bem-vindo a mais um Universo Porto da Bancada. Hoje na companhia do Diogo Faria, do Miguel Braz da Cunha e do José Cruz. Muito boa noite aos três. Espero que estejam bem dispostos. Miguel, bem-vindo de novo a este painel, depois deste interrénio devido ao facto de estar a concorrer ao Conselho Superior, e desde já também as nossas felicitações por parte desta eleição feita pelos sócios do Futebol Clube do Porto, que de resto se mobilizaram em massa no último sábado para esse sufrágio que elegeu os órgãos sociais para 2024-2028. Estamos a falar de um total de 26.876 sócios que votaram nestas eleições, que foram então as mais concorridas de sempre da história do clube, e é precisamente, Diogo, deste número que vamos falar, um sinal muito comentado por todos de vitalidade por parte do Futebol Clube do Porto. Sim, boa noite, sem dúvida. A propósito das eleições, eu gostava de abordar três aspectos: a participação, a organização e os resultados. Em relação à participação, que foi a questão que tu colocaste, além do número absoluto em si ser impressionante, praticamente 27 mil sócios, o que bate largamente o recorde de 1988, que era de 10.700, por isso quase o triplo. Ainda mais impressionante do que esse número, parece-me, é o facto disso corresponder a 70% dos sócios que tinham capacidade eleitoral ativa. Por isso, é uma taxa de abstenção baixíssima, sobretudo tendo em conta que nas eleições do Futebol Clube do Porto só é possível votar presencialmente no Estádio do Dragão, que não há outras formas, o que torna este número ainda mais impressionante. E isso, além de ser uma prova de vida do clube, parece-me ainda mais, e isso é um ponto que a mim pessoalmente me toca muito, uma prova de que o Futebol Clube do Porto faz sentido como clube de sócios, como um clube de associados, não como um clube como outros que há agora, de magnatas, e assim, um clube de sócios faz sentido porque efetivamente há muitos sócios interessados em fazerem parte da vida do Futebol Clube do Porto, e demonstraram no sábado. Em relação à organização, devo aqui fazer um elogio, que me parece que foi uma organização brilhante, tendo em conta a dimensão destas eleições inusitada face ao que é normal, a complexidade de todo o processo. Eu não fiz parte ativa desse processo, mas acompanhei-o muito de perto ao longo das últimas semanas, e posso testemunhar o trabalho que houve de áreas tão diversas como mídia, segurança, todos os departamentos do Futebol Clube do Porto envolvidos numa operação muitíssimo complexa, que foi preparada com bastante antecedência, com bastante detalhe, com um nível de pormenorização, tudo desde o portal das eleições, o portal do recenseamento, a forma como as coisas funcionaram no próprio dia. Várias ferramentas para agilizar o processo. Eu estive mais de uma hora na fila, não vi ninguém queixar, só ouvi elogios à organização, foi absolutamente extraordinário. E em relação aos resultados, devo dizer que me parece que o clube está unido a partir do momento em que há uma eleição decidida por 80% dos associados num número tão expressivo da votação. Acho que não há dúvidas em relação à unidade do clube, quer tendo em conta o resultado, quer tendo em conta as reações das duas partes, que me pareceram bastante respeitosas em relação uma à outra, sem colocar minimamente em causa aquilo que se passou, e acho que essa é a melhor das notícias para o Futebol Clube do Porto. E reflexo disso mesmo, Diogo, se me permites, é de facto no dia seguinte, quando há um clássico, novamente os sócios adeptos responderam em massa, sempre também não esquecendo o passado, com essa gratidão e aplaudindo e mostrando essa união. Sim, parece-me que o clube está unido. As eleições são, por natureza, e os tempos de campanha, tempos de divisão, tempos de confronto, de ideias, de personalidades, de objetivos. Foi isso que se passou ao longo das últimas semanas, mas parece-me que depois do resultado isso já não acontece. O sucesso de um presidente do Futebol Clube do Porto é naturalmente o sucesso do Futebol Clube do Porto. Por isso, o sucesso do presidente André Vilas-Boas, que foi eleito com um número muito expressivo, 80% dos sócios, será o sucesso de 100% dos sócios e dos adeptos do Futebol Clube do Porto, e por isso eu tenho a certeza que todos estarão unidos no cumprimento dos objetivos do Futebol Clube do Porto, e com vontade de que André Vilas-Boas seja um presidente com o máximo de sucesso possível, porque isso é naturalmente o sucesso do Futebol Clube do Porto.
mas eu também não me sentiria bem com a minha consciência se não deixasse uma palavra sobre o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e, sobretudo, sobre coisas que tenho ouvido ao longo dos últimos dias e que me parece que não fazem sentido nenhum. Muitas delas ouvi, por exemplo, vi na CMTV, que é sempre aquela coisa, dizer sai pela porta pequena. Isso não é possível. Um gigante nunca sai pela porta pequena. Jorge Nuno Pinto da Costa tornou-se presidente do Futebol Clube do Porto há 42 anos, numa altura em que o Futebol Clube do Porto tinha 5 vezes menos títulos do que o Benfica e o Sporting juntos. Nesses 42 anos, o Futebol Clube do Porto ganhou mais títulos do que o Benfica e o Sporting juntos. É absolutamente impressionante. Deixa um clube com um palmarés. É o clube com mais troféus oficiais, a par do Benfica, tem o mesmo número, sendo que o Futebol Clube do Porto tem 7 troféus internacionais. Por isso é uma obra inquestionável e sai da maneira que entrou. Entrou através de eleições democráticas, sai através de eleições democráticas, que é uma forma normal de sair, que tem de se encarar com naturalidade. Sai com o estatuto de melhor presidente da história do futebol, o mais titulado de sempre, sai com o estatuto de maior figura da história do Futebol Clube do Porto. Por isso parece-me que dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa sai pela porta pequena é algo que não faz qualquer sentido e acho que a generalidade dos esportistas não se revê nesse tipo de afirmação, como se viu de resto no jogo com o Sporting logo no dia seguinte à eleição. Zé, o Diogo há pouco fazia-se elogio à organização destas eleições. O Zé teve essa oportunidade de estar numa das mesas. Como é que descreveria todo o processo eleitoral que decorreu neste sábado? Foi, de facto, um privilégio poder participar neste ato eleitoral, não só pela participação, mas como pelo civismo. Não houve um único incidente. E, coisa raríssima, não houve qualquer protesto em nenhuma das 44 mesas. Isto é notável e mostra a grandeza e que aqueles tristes acontecimentos que ocorreram na Assembleia Geral, que causaram fricção e provavelmente influenciaram tudo o que se passou a seguir, foi apenas um episódio. Um episódio que a massa associativa do Futebol Clube do Porto esqueceu, dando uma prova de vitalidade democrática nestas eleições. Foi realmente um privilégio, apesar do frio e de muitas horas parado, terem dado cabo dos meus joelhos. Mas isso são contas de outro rosário. Eu gostava de dizer que a grandeza do Futebol Clube do Porto, este fim de semana, veio ao de cima. E veio ao de cima no próprio ato eleitoral, com uma vitória retumbante e inesperada pela sua dimensão do candidato Vilas Boas, mas também no dia seguinte, no dia do jogo com o Sporting, quando a bancada que no dia anterior tinha feito uma escolha pela mudança, não se eximiu de prestar uma homenagem tocante, que fez emocionar muitos portistas, que votaram Vilas Boas, que votaram em Pinto da Costa, mas foi uma homenagem sentida que demonstra a grandeza deste clube. Posto isto, há 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer, nem que não falo no resto. Reforçando aquilo que disse o Diogo, houve de facto uma excelente organização destas eleições. Não falhou nada. E o protocolo que foi adotado pode servir de exemplo para eleições daqui a 20 anos. Ele está atualizado. O processo, eu esteve como primeiro escriturário, era assim que se chamava, substituía a Presidente da Mesa quando ela tinha que se ausentar. Aquilo era facílimo de funcionar, não falhou nunca, esteve sempre operacional, simples, mas eficaz, notável esta organização. E é importante que se diga, esta organização no planeamento, na execução e na concretização foi assegurada por funcionários do Futebol Clube do Porto, com apenas alguns colaboradores metidos nesta fase operacional de concretização do ato eleitoral. Agora, o resto é história, e a história vai dizer que, de facto, esta foi uma vitória retumbante pelos números e pela sua expressão. Eu gostava também de dizer, como apoiante convicto da lista A liderada por Pinto da Costa, que, passada a espuma dos primeiros resultados e da desilusão própria de um apoiante convicto, como digo, no dia seguinte eu cheguei à conclusão sincera de que esta vitória retumbante foi boa para a unidade do Futebol Clube do Porto. Não há margem para dúvidas. Os sócios do Futebol Clube do Porto, os meus consócios, quiseram uma mudança. Mas atenção, André Vilas Boas, apesar desta vitória retumbante, não vai ter um mandato fácil. E eu digo porquê? Porque o legado de Pinto da Costa é impressionante. E as comparações vão sempre ocorrer.
mesmo como eu tenho a certeza que vai acontecer, que o Pinto da Costa vai se remeter a um discreto exílio, apenas estando presente nas manifestações desportivas do Futebol Clube do Porto. E mais, eu estou completamente convencido que não vai haver uma oposição organizada ao presidente André Vilas-Boas. Estou convencidíssimo disso. Mas isto vai ter marcos muito importantes. O primeiro é já o que se avizinha, a escolha do treinador para a próxima temporada. Isto vai ser muito importante e é já. Porquê? Porque os sócios, isto é a minha opinião, quiseram a mudança em termos diretivos, mas tenho a certeza que não querem uma mudança no comando técnico da equipa de futebol. Ora, o André Vilas-Boas, e muito bem, foi a sua decisão, já deu a entender que quer como responsáveis pelo Departamento de Futebol Profissional o Zubizarreta e o Jorge Costa. E a pergunta que eu ponho é esta: haverá conciliação de posições entre Zubizarreta, Jorge Costa e o temperamento e a personalidade vincadas e o caráter de Sérgio Conceição? Isto pode ser um marco para o futuro imediato. Finalmente, eu vou dizer isto, que é a coisa mais importante na minha perspectiva. O Futebol Clube do Porto não vive só de títulos e de vitórias. O Futebol Clube do Porto tem uma identidade cultural muito reforçada durante o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa, durante os mandatos de Jorge Nuno Pinto da Costa. E qual é essa matriz cultural? É a defesa intransigente do Porto Cidade e da região norte. O Futebol Clube do Porto tornou-se um baluarte na defesa dos direitos oprimidos de quem não vive em Lisboa. E eu, nesta sequência, acho que é importante dizer que se estes valores, se este sentimento de lutar por um Futebol Clube do Porto insubmisso, é o título da lista do meu amigo Miguel Braz da Cunha, se o Futebol Clube do Porto deixar de ser um clube insubmisso que se vergue a interesses, sejam eles quais forem, eu, defendendo sempre e sendo sempre portista, não terei condições para continuar a defender aqui no Porto Canal as posições que sempre defendi. Em defesa intransigente do Futebol Clube do Porto, de um Futebol Clube do Porto vencedor, mas de um Futebol Clube do Porto insubmisso. Só assim entenda a minha presença nestes programas. Miguel, o Miguel também, enquanto candidato ao Conselho Superior, também viveu de perto a organização deste ato eleitoral. O que é que lhe apraz dizer? Bem, antes de mais, boa noite. Uma boa noite especial nesta altura de regresso, que é sempre um prazer estar aqui presente neste programa, na defesa do Futebol Clube do Porto, como acabou o José de referir. Olhando para a questão das eleições, eu acho que já foi aqui salientado um aspecto que eu tenho mesmo de voltar a salientar. Claro que sim. A excelência da organização, com especial relevância para os funcionários do Futebol Clube do Porto que estiveram na organização de todo este processo tão complexo. Na qualidade de candidato, eu tive a oportunidade de acompanhar um bocadinho mais de perto esse trabalho e, de facto, foi notável. O José disse há bocadinho, e eu reafirmo isto, o guião que foi preparado com as várias dimensões, eu estou plenamente convencido que será um guião para qualquer eleição que possa ocorrer, e eu atrevo-me a dizer, seja em clube desportivo, seja fora do clube desportivo. Foi um trabalho excepcional, e excepcional reconhecido por todas as candidaturas. Acho que não há dúvidas quanto à unanimidade da apreciação desse trabalho. Primeira dimensão. Depois, deixem-me também aqui deixar um especial agradecimento a um conjunto de participantes no processo eleitoral que o fizeram por absoluto portismo. Não que os outros não tenham feito, mas esses fizeram seguramente, que foram os delegados de cada uma das listas. O José referiu a questão dos membros da mesa, sim senhor, obviamente está referido e são louváveis. Eu não queria deixar de referir, de facto, o papel absolutamente vital que foi desempenhado por um conjunto, mais de uma centena de pessoas, da lista A, da lista B, da lista C, da lista D, que estiveram durante o dia inteiro, das 7h30 da manhã, quando começaram a aparecer para se reunir, até ao momento do apuramento dos resultados, e fizeram-no apenas por uma questão, por portismo. Isso parece-me absolutamente relevante. Depois, o óbvio também. A participação dos associados foi absolutamente notável. Mais uma vez, eram
horas, 8h30, e começaram a formar-se as primeiras filas, que terminaram próximo das 8 da noite. E, portanto, uma participação constante, de um civismo absolutamente incomparável, inigualável, e, portanto, o Futebol Clube do Porto ganhou, teve uma vitória retumbante naquele dia. De goleada, como se costuma dizer. Absolutamente, absolutamente. E, por fim, naturalmente, uma referência óbvia ao resultado, também ele, marcante, do presidente André Vilas-Boas, que significou que teve uma adesão massiva dos associados do Futebol Clube do Porto, que manifestaram também um aspecto muito importante. Os associados disseram no sábado: quem manda aqui somos nós. Isto é, aquilo que o Diogo há bocado referiu, é uma matriz que é muito o Futebol Clube do Porto, que o Futebol Clube do Porto não pode nunca perder, e eu estou convencido que não o fará. E os associados cá estarão para que isto não deixe de ser assim. Por último, a minha última referência vai para o pós-eleições. O pós-eleições tem que ser, de facto, um momento de união, e o primeiro momento público que nós tivemos, que foi no Clássico do Sporting, foi, de facto, um momento marcante. Um estádio cheio, um estádio que aplaudiu naturalmente o novo presidente. Enfim, ele esteve nas bancadas e quem estava próximo dele manifestou o seu apoio natural, mas um estádio que manifestou também um reconhecimento a palavra gratidão para mim não é a mais correta, é claramente um reconhecimento por aquilo que é o melhor presidente de sempre do Futebol Clube do Porto, o melhor presidente de sempre de clubes portugueses e um dos melhores presidentes do mundo. E o reconhecimento que foi feito no momento em que o presidente Pinto Costa apareceu na tribuna, no minuto 42, em que o Estado esteve de pé a aplaudir o presidente Pinto Costa, significa que os portistas, passado os momentos de maior calor da discussão eleitoral, têm em mente aquilo que é o bem maior do Futebol Clube do Porto, que é o seu sucesso. E o sucesso do Futebol Clube do Porto faz, por um lado, de vitórias, é disso que vivemos, mas, por outro lado, de defesa dos valores que sempre foram os valores do Futebol Clube do Porto. E eu agradeço ao José a utilização da palavra, e de facto nós, Futebol Clube do Porto, somos um clube insubmisso e vamos continuar a ser, seguramente, porque só assim poderemos continuar a honrar aquilo que é aquilo que nos dá alegria, ser um clube de associados e que não se verga de maneira nenhuma. Diogo. Eu queria só fazer uma pequena nota em relação a uma coisa que o Zé disse quando falou de que estava convencido de que não haverá oposição organizada. E isto obviamente é uma posição pessoal, enquanto portista e associado, eu acho que não deve haver oposição nem organizada nem desorganizada. Há momentos e espaços de crítica, de debate, que são as Assembleias Gerais, são as campanhas eleitorais, são as eleições, mas fora disso deve haver unidade total em torno dos objetivos do Futebol Clube do Porto, das equipas do Futebol Clube do Porto, dos treinadores do Futebol Clube do Porto, dos dirigentes, presidentes do Futebol Clube do Porto, e eu acho que essa deve ser a expectativa de nós todos para os próximos 4 anos. Quem tiver coisas a dizer, tem as Assembleias Gerais, tem em sede própria, como se costuma dizer. Tem os espaços, não estou aqui a defender censura nem nada disso, mas acho que se deve trabalhar ao máximo no sentido da unidade do clube, porque essa foi uma das grandes vantagens do Futebol Clube do Porto comparativamente aos seus rivais ao longo das últimas décadas, que enquanto os nossos rivais andaram constantemente em guerras civis, o Futebol Clube do Porto foi um clube unido, e é isso que esperamos que seja daqui para a frente. Diogo, sigo contigo para comentarmos a notícia, a informação que foi comunicada hoje. Jorge Nuno Pinto da Costa foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 35 dias, na sequência das críticas à arbitragem depois desse jogo entre o Futebol Clube Porto e o Estoril, neste caso o Estoril Futebol Clube Porto, porque foi o jogo na Amoreira, e eu gostava de escutar também a tua análise a este castigo aplicado ao Presidente do Futebol Clube do Porto. Bem, tendo em conta o histórico do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em relação à liberdade de expressão, que é um histórico de não respeitar o direito à liberdade de expressão,
este castigo não me surpreende minimamente. O que me surpreende é que não tenham sido castigados os membros do Conselho de Arbitragem. Porque o presidente Pinto da Costa foi castigado por ter criticado a arbitragem do jogo Estoril Futebol Clube do Porto e um lance muito em particular, que foi um penalti que foi assinalado sobre Francisco Conceição, bem assinalado, e que foi depois revertido por uma má intervenção do vídeo-árbitro Tiago Martins e uma má visualização das imagens do árbitro António Nobre. E o Conselho de Arbitragem, passado umas semanas, através do seu vice-presidente João Ferreira, num programa da Sport TV, reconheceu que essas decisões foram erradas. Reconheceu que não havia motivo para a intervenção do vídeo-árbitro e para reverter aquele lance. Por isso, castigar Jorge Nuno Pinto da Costa por dizer, sem ter faltado ao respeito, sem ter proferido qualquer insulto, o mesmo que um vice-presidente do Conselho de Arbitragem disse, é, no mínimo, patético. Melhor, estes castigos já são sempre patéticos, como nós sabemos. De resto, não está aqui o Francisco J. Marques, porque está constantemente suspenso, por também dizer o que pensa sobre, nomeadamente sobre arbitragens e por fazerem quase sempre denúncias contra ele. E é isto que temos. O presidente do Futebol Clube do Porto não tem o direito a dizer publicamente aquilo que um vice-presidente do Conselho de Arbitragem diz publicamente. Isto não faz qualquer sentido. Sobre o mesmo lance, claro, no mesmo jogo. É absolutamente impressionante. E isto é só mais uma chega para o descrédito do Conselho de Disciplina, que não tem crédito nenhum, parece-me, mas está pelas ruas da amargura e cada vez pior. Isto surge poucos dias depois do cinquentenário do 25 de Abril, não deixa de ser irónico. José, concorda? Completamente. A única coisa que estranho é a dualidade de apreciação deste Conselho de Disciplina em relação a presidentes de clubes distintos. Todos nos lembramos que o Dr. Frederico Varandas, após a derrota do Sporting, penso que em Guimarães, numa arbitragem de João Pinheiro, penso que não estou enganado, desancou, que é o termo, de alto a baixo esse árbitro. Houve algum processo mandado instaurar pela APAF? Penso que não. O que sei é que não houve nenhum castigo para o Dr. Frederico Varandas. E, portanto, na apreciação da liberdade da imprensa há uma diferença para um presidente de um clube do Norte para um presidente de um clube do Sul. Ou então é pela cor das camisolas. Inadmissível. E isto só demonstra a parcialidade dos órgãos que regem o futebol português. A perseguição visa o Futebol Clube do Porto. Tem havido um silêncio muito comedido da nossa parte, mas é tempo de dizer basta. Basta. Não pensem que vão continuar a fazer isto na próxima temporada. Não podem. Não pode ser. Nós temos que nos insurgir coletivamente contra este estado de coisas. Tem sido demais. Miguel, há uma fronteira ténue entre a liberdade de expressão, ao que parece, e aquilo que é invadir, aquilo que é a ofensa ou a integridade do bom nome, por exemplo, um árbitro de futebol. Vá ver. A fronteira, desculpem, é muito clara, vá ver. Quando, como o Presidente Pinto da Costa se limitou a constatar factos, não houve juízo de valores, houve factos, não pode nunca ser isso entendido como uma ofensa. São factos, aliás, reafirmados passados uns dias, como já foi aqui referido pelo Diogo. Portanto, estamos a falar de factos. O que nós temos assistido pelo Conselho de Disciplina, sucessivamente, é que ele se transformou, na realidade, num órgão censório. Ponto. Uma censura direcionada, é verdade. Censura direcionada. Nós antes tínhamos o lápis azul, agora temos uma censura dirigida ao azul. Antes era o visto prévio, agora temos o ataque a posteriori. Mas isto é absolutamente inaceitável que um órgão de disciplina se transforme num órgão que desrespeita uma das liberdades fundamentais de um Estado democrático, que é a liberdade de expressão. E, portanto, quando assim é, qual é o resultado de tudo isto? Em vez do Conselho de Disciplina se concentrar na aplicação das regras, das leis do futebol e, portanto, levar a que o jogo seja um jogo justo, que a verdade esportiva prevaleça, transforma-se em algo que nada tem a ver com a justiça desportiva. E, portanto, ela falha. A justiça desportiva falha em Portugal de forma clamorosa.
E como diz o José, o silêncio perante isto não é mais tolerável. Nós temos mesmo que nos revoltar no sentido mais nobre do termo, contra este estado de coisas. Isto não pode continuar. E se estes senhores são incapazes de aplicar a justiça no nosso país, então tem que haver uma espécie de troika que cá venha e os ponha no sítio. Venha do outro lado, venha da Suíça, venha de Genebra, venha da UEFA. Isto não pode continuar assim. O que aqui está é um atentado ao Estado de Direito. Deixa-me voltar ao princípio. Não pode haver confusão. Uma coisa é a precisão de factos, outra coisa são ofensas. E nunca uma descrição de factos pode ser considerada uma ofensa. Nunca. Vamos avançar, deitar um olhar para o que aconteceu no domingo, no Clássico, Zé, o jogo entre Futebol Clube do Porto e Sporting, terminou empatado a 2 golos. Vamos analisar um lance que acabou por gerar bastante polémica, que tem a ver com o lance entre Galeno e San Juste, que ao minuto 47, por parte do Futebol Clube do Porto e até das bancadas, se pedia na sequência deste lance o segundo cartão amarelo, seria o segundo, para San Juste. O árbitro entendeu que não aplicar qualquer sanção disciplinar mediante esta entrada sobre a Galeno. Ora bem, eu não sou analista de arbitragem, mas tenho 2 olhinhos que veem bem. E no estádio, estava mesmo no enfiamento deste lance, o meu lugar no Dragão é no enfiamento deste lance, e não tive dúvidas. Isto não é para amarelo, isto é para vermelho direto. Isto é uma entrada de sola sobre uma zona muito perigosa, junto ao tendão de Aquiles, embora tenha sido um bocadinho lateral, e sem nenhuma necessidade, não disputou o lance, atingiu o jogador. Só recordar que depois deste lance, Ruben Amorim acabou logo por substituir San Juste. É um homem inteligente, é um homem inteligente. Agora, o que é mais curioso, eu não quero fazer processo de intenção, eu até admito que o árbitro, o senhor Nuno Almeida, não tenha tido uma percepção clara da entrada que ocorreu. Agora, o quarto árbitro viu, estava a 2 metros, há aqui uma imagem em que se vê claramente, o quarto árbitro está a 1 metro, 2 no máximo, do sítio onde ocorreu, junto à linha lateral, onde ele se encontra, viu-se agora ali, está a 1 metro, 2, e viu plenamente, não tenho dúvidas, ele teve que ver. E eu assisti, o senhor Nuno Almeida, enquanto o Galeno era assistido, assisti à interpelação do Nuno Almeida ao quarto árbitro por gestos, provavelmente também através do sistema áudio, a perguntar se era razão para agir disciplinarmente. E vi o senhor quarto árbitro, que é um oficial do Exército, tanto quanto sei, a fazer o gesto que tinha sido tudo normal. Ora bem, a normalidade completa na análise deste lance, dizendo que ele é normal, porque ele foi tudo menos normal. Já agora dizer, muito rapidamente, o Futebol Clube do Porto fez uma primeira parte de grande nível. Estava a ganhar por 2-0. Este lance ocorreu nos primeiros minutos da segunda parte. Eu, no intervalo, pensei assim, vamos fazer o mesmo que fizemos na recepção ao Benfica. Vamos chegar à goleada. E só não chegamos porque este lance marca o jogo todo. O Sporting reduzido a 10, como devia ter ficado, não teria aquele assomo de dignidade e de luta que aconteceu no final. E o Futebol Clube do Porto podia ter cavado ainda mais a diferença. Não aconteceu, uma vez mais, por um erro arbitral. É demais, continua a ser demais. Miguel, a sua análise a este lance e... E o Martim Fernandes, desculpem lá, aquilo foi uma estreia gloriosa de um miúdo da nossa formação. Aquela arrancada fulminante que dá origem ao segundo golo, dá-nos a esperança de que o Futebol Clube do Porto é imortal e indomável e que tem um futuro garantido. Com um murro na mesa e tudo, pronto. A ver, eu relativamente a este lance fico absolutamente banzado. Como é que não se marca, não se assinala a falta e a correspondente sanção disciplinar. No campo, eu não estava do lado onde a falta teve lugar, estava exatamente do outro lado, mas, enfim, era evidente, da forma como o Galeno reage, é evidente que a falta era violenta. E foi violenta. A pergunta seria o segundo amarelo. Não era o segundo amarelo, isto é uma lance para vermelho. E, portanto, não teve qualquer sanção. E não teve qualquer sanção. Há aqui uma sucessão de erros. O árbitro errou porque ajuizou mal um lance. A ver, o árbitro está lá para ajuizar. E eu admito dúvidas, é lances duvidosos. Isto não é um lance duvidoso de coisa nenhuma.
O VAR esteve mal, porque sendo um lance para vermelho, deveria chamar o árbitro e pô-lo a ver as imagens com clareza, e como tu dizes, esteve também mal o quarto árbitro, porque se isto é à frente dele, ele não consegue ver que isto é uma falta que põe em causa a integridade física do Galeno, enfim, não consegue ver nada. Portanto, este é o lance para vermelho, claro. Eu diria que a única equipa que poderá ter um lance contra si desta natureza e não ver o adversário expulso é o Futebol Clube do Porto. Só acontece isto connosco. Não é? Porque se fosse ao contrário, seguramente o jogador do Futebol do Porto teria sido expulso e era enviado, não sei, para a China para estar lá a meditar o tempo necessário para nunca mais fazer uma coisa destas. Portanto, é inadmissível que isto tenha acontecido e, de facto, acabou por ter uma influência decisiva no resultado final, porque este era um momento de crescendo final do Futebol Clube do Porto, que de facto não pôde acontecer. E depois, deixa-me fazer duas notas. De facto, o Martim Fernandes tem de ser referido. O lance do segundo gol do Futebol Clube do Porto é uma delícia. Aquela finta que ele faz à frente da área, que tira o jogador do Sporting, que se senta o jogador do Sporting, é algo de facto, que nos dá um orgulho enorme de termos miúdos destes a jogar por nós. Vai crescer, vai ganhar, porque está no Futebol Clube do Porto, vai ganhar, e nós vamos estar da bancada a aplaudi-lo, e com sorte o Martim Fernandes vai encontrar menos árbitros como encontrou neste jogo e, portanto, menos obstáculos a ter muitas vitórias como o Futebol Clube do Porto merece e vai ter seguramente. Continuamos a olhar para este jogo, agora para falarmos de outro lance que também gerou alguma polémica. O lance entre Diomande e Evanilson, ao minuto 20, e Miguel, é um lance em que o jogador do Sporting acaba por acertar com o cotovelo em Evanilson, e o árbitro e o VAR, porque o árbitro dá a indicação de apontar para o ouvido, entendem que não há infração. A ver, eu relativamente a este lance, nós já tivemos aqui situações semelhantes em programas passados, da análise, não propriamente do lance em si, mas da comparação do julgamento que é feito nos lances do Futebol Clube do Porto com o julgamento que é feito em lances de outros clubes. Eu diria que, numa análise objetiva, olhamos para esta situação e, aparentemente, podemos até admitir que não houve ali nenhuma intenção do jogador de Sporting. Vamos olhar por aqui. Nas boas intenções está o inferno cheio. E as prisões também. Mas depois olhamos para lances semelhantes envolvendo jogadores de outras equipas, nomeadamente do Benfica, e vemos que há uma decisão clara, inequívoca, sem dúvidas, no sentido de marcar penaltis em lances que são menos graves do que este. E, portanto, em relação a isto, se o critério é sempre o mesmo, este lance deveria ter sido assinalado a grande penalidade. E os critérios têm de ser iguais em todos os jogos. Não pode haver um critério vermelho, um critério verde e um critério azul, sendo certo que este critério azul é sempre prejudicial ao nosso clube. Não pode ser assim. O que estás a dizer é que, partindo do princípio que são dois lances inadvertidos, os árbitros devem ajuizar em conformidade. Da mesma forma, o lance admitindo que o lance é inadvertido, e eu vou dar isso de barato, a circunstância é que há situações semelhantes que levaram a um juízo, a uma decisão exatamente contrária àquela que aconteceu no jogo com o Sporting. E, portanto, não é só a questão da decisão individual. Nós estamos num campeonato envolve várias equipas, envolve decisões de lances semelhantes, e as decisões de lances semelhantes têm de ser iguais, porque se não for assim, estão criadas as condições para uma equipa, como acontece com o Futebol Clube do Porto, ter de jogar não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, é 10 vezes mais para conseguir empatar. Porque senão haverá sempre um critério que será prejudicial em relação ao Futebol Clube do Porto. Portanto, a minha análise aqui é esta. Sejamos uniformes nos critérios a aplicar. E agora com isto termino, porque se assim não for, mais uma vez o que nós estamos é perante uma situação de absoluta incompetência
de quem gera, neste caso, a arbitragem, de criar condições para um jogo justo. E, mais uma vez, isso só lá vai com a intervenção de terceiros. Zé, concordas? Existe não só em termos de equipas de arbitragem, mas também fora das quatro linhas, por parte dos analistas de arbitragem, esta dualidade no momento de analisar os lances? É a máquina de lavagem dos erros arbitrais para fazer que está tudo bem. Fazer de conta que está tudo bem. Porque eu li com atenção as análises do Sr. Duarte Gomes na bola e do Sr. Joaquim Faustino, e eles alinham neste tipo de justificação. Dizem eles que o defesa, neste caso Diomandé, estava no controle da situação e que ia afastar a bola. E que é um movimento natural, e é nesse movimento natural que acerta com o cotovelo na cara do avançado do Futebol Clube do Porto, Evanilson. Já é um avanço para estes senhores, ao menos admitirem que houve uma cotovelada na cara do Evanilson. O que a mim me espanta, ou melhor, não me espanta nada, mas o que deve fazer corar de vergonha a estes senhores, que assinam as suas análises, que são responsáveis pelas suas análises, é a falta de coerência deles. Porque no lance do Chaves-Benfica, o Langa também está, como se vê na imagem aqui, no controle do lance. O João Neves vai a pressionar, tal como o Evanilson ia a pressionar, e é atingido, no caso do João Neves, com a mão aberta na cara, o Langa. E foi marcado penalti. E tanto o senhor Duarte Gomes, ex-árbitro e putativo candidato a liderar os árbitros, como o senhor Joaquim Faustino, disseram neste caso que sim senhora, que não foi um movimento natural, foi um movimento inadvertido, mas que atingiu a cara a penalti. Como é que há coerência destes senhores para virem dizer que em lances semelhantes houve decisões completamente distintas e eles dizer que os árbitros tiveram razão? Tenham vergonha. Continuamos a olhar para este clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting e, Diogo, para olharmos e recuperarmos aquele que foi um gesto considerado desrespeitoso por parte do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que, como podemos ver, estava num camarote e acaba por dizer adeus na direção da tribuna presidencial, e para os sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto que estavam nas bancadas, não consideraram um gesto bonito por parte do dirigente máximo dos Leões. Sim, foi um gesto à imagem de quem o proferiu, um gesto provocatório, um gesto de desrespeito, por isso que não surpreendeu, é o habitual quando vem ao Estádio do Dragão. É natural que estivesse muito excitado pelo resultado que alcançou, porque não estava provavelmente a contar, até pelas circunstâncias do jogo. Como disse o Sérgio Conceição no fim do jogo, foi um jogo que o Futebol Clube do Porto podia ter goleado e, por manifesta infelicidade, acabou por empatar. E depois aconteceu aquilo que também é costume, que é surgirem notícias falsas relacionadas com elementos do Conselho Diretivo do Sporting, nomeadamente com a acusação de agressões do engenheiro Luís Gonçalves e de ameaças de morte, que são falsas, de acordo com os testemunhos que temos de quem estava lá presente. Não houve agressão nenhuma, não houve ameaça de morte absolutamente nenhuma. Então qual é a intenção de fazer estas declarações? A intenção é, por exemplo, a intenção que houve quando foi há 2 anos, já não sei, o célebre caso da garagem do Estádio do Dragão, em que acusaram o Rui Cerqueira de roubar um telemóvel. De roubar um telemóvel, uma carteira. Vai agora ser julgado o Fernando Mendes por ter difamado o Rui Cerqueira com isso, em que acusaram o Sérgio Conceição de ter estado envolvido nessa confusão e de ter injuriado o presidente do Sporting, e isso também já caiu na instrução e já foi confirmado. E caiu porquê? Porque o presidente do Sporting fez uma queixa contra Sérgio Conceição em que o acusava de ser injuriado. Foram ouvidos em sede de instrução 4 funcionários do Sporting, 4 que desmentiram o próprio presidente. E por causa disso Sérgio Conceição foi ilibado. Porque até os 4 funcionários do Sporting que foram ouvidos não corroboraram a tese de Frederico Varandas. Por isso, o que vem deste senhor sobre o que se passa, seja no túnel do Estádio do Dragão, na garagem ou no camarote presidencial, sempre a tirar lama para cima de elementos da estrutura do Futebol Clube do Porto, vale 0, e já se provou em tribunal que vale 0. É o que vale.
Dizer de resto, e podemos também recuperar aqui, que foi um gesto que não agradou também, inclusive, a adeptos do próprio Exatamente, Sporting. eu li um adepto do Sporting que se insurgiu contra este tipo de comportamentos Estamos a que ver são... essa publicação Exatamente, agora. é do Sr. Manuel da Costa, não sei quem é o Sr. Manuel da Costa, mas acho que é uma pessoa que tem, de facto, as ideias bem definidas. Sendo um sportinguista, honra os pergaminhos da instituição Sporting Clube Portugal. Ao contrário do Dr. Frederico Varandas, que é um anão comparado com Pinto da Costa. É um anão em termos da sua dignidade humana, do seu desportivismo e da sua capacidade cultural. O Dr. Frederico Varandas devia pensar naquilo que faz. Fazer aqueles gestos, dizendo adeus a um dos presidentes mais titulados do mundo, talvez ao presidente mais titulado do mundo. Talvez não. Eu não sei, porque eu não conheço o que se passa na Conchinchina, não é? Portanto, Zé, já que trouxemos este exemplo, deixa-me só, ao presidente mais titulado do mundo, só sim. citar o que diz aqui uma parte desta mensagem deste Sim. adepto, que diz, e vou citar, quem tanto contestou o comportamento das claques do Sporting para consigo Exatamente, nos primeiros é isso mesmo. tempos da sua presidência, não pode repetir as mesmas atitudes para com os adeptos e dirigentes de outros clubes, sejam eles quais forem. Como sportinguista, envergonham-me de ter um presidente com este tipo de comportamento ao nível dos mais arruaceiros que por aí andam nos estádios e pavilhões desportivos. Eu Fim de concordo citação. plenamente com essa, faço minhas essas palavras, mas os gestos do Dr. Frederico Varandas que vimos há pouco provam que ele não sabe ganhar, que é fundamental. No desporto, saber ganhar é importantíssimo e que não respeita os adversários, principalmente quando eles estão mais frágeis. É uma prova de fraqueza imensa do Dr. Frederico Varandas, que não honra, repito, os pergaminhos da instituição Sporting Clube de Portugal. Miguel, quer acrescentar algo a este tema? Quero acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, de facto, essa equiparação do comportamento do Presidente do Sporting ao comportamento das claques parece-me, das claques, ou melhor, do pior que pode acontecer. Mas claro que parece-me absolutamente correta e foi feita pelo adepto do Sporting. Eu no jogo de domingo, houve dois momentos de preocupação. O primeiro foi quando a claque do Sporting, lá atrás, resolveu atirar petardos para a bancada cá em baixo. Eu estou um bocadinho mais à esquerda, mas de facto é preocupante quando um conjunto de energúmenos, que é esta a palavra mais correta, resolve pôr em perigo a integridade física das pessoas que estavam em baixo e já agora fazem-no sem olhar a cores. Eu lembro que eles fizeram a mesma coisa em Leiria na final da Taça da Liga e quem estava em baixo era o adepto do Sporting. Portanto, é gente que não tem o mínimo de qualificação ou de classe. Ora, acontece que no final do jogo essa falta de classe foi replicada pelo Presidente do Sporting fazendo estes bonitos gestos que aqui estão a fazer. E quanto à classe, é como isto, ou se tem ou não se tem. Ela não se compra, não se disfarça com um fato mais bonito ou mais feio, não se disfarça com uma gravata colocada à meia haste, não se consegue. A classe ou se tem ou não se tem. E o Presidente do Sporting não a tem. Infelizmente para o desporto, infelizmente para o Sporting, que é uma instituição de enormíssima, que nos merece o maior dos respeitos, mas um personagem como este que aqui está, com os gestos que tem, com o desrespeito que manifesta perante o Presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, é alguém que não tem o que é necessário para ser um dirigente de classe. E ao fazer o que fez, que se note, desrespeitou o Futebol Clube do Porto. Isso é que é o mais importante e que nenhum de nós pode aceitar que nós sejamos desrespeitados, muito menos em nossa casa, muito menos por alguém sem classe para o efeito. Mas o que é curioso é que a única justificação que eu encontro para o que se diz ter acontecido nos camarotes envolvendo o engenheiro Luís Gonçalves é uma lavagem deste tipo de comportamento. Lança-se essas atuardas para que não se fale deste comportamento vergonhoso. É a única justificação que eu encontro. E é isso que comeu, porque quis, o colunista ou o diretor do Record, o senhor Bernardo Ribeiro, que limita-se, não fala disto, limita-se a atacar o engenheiro Luís Gonçalves, sem saber, porque aqui há imagens, há provas factuais deste comportamento abominável. Do outro não há.
Do outro não há nenhuma prova, não há imagens. Deixa-me então só ler o que escreve o diretor do Jornal Record no jornal desta Não se perca terça-feira. demasiado tempo com tão baixa figura. Não sei se Ele pergunta a Luís Gonçalves sobre o Luís Gonçalves e ele diz, não se perca demasiado mas tão tempo. mais do que isto. E o Sporting não merece mais do que este comportamento vergonhoso? O Bernardo Ribeiro Não sei. fala por interesse próprio. Fala por interesse próprio. Vamos avançar, Estou a temos mais um dizer tema. e repito, fala por interesse próprio e por motivos familiares ligados ao futebol. Vamos então avançar para olharmos para o jogo entre Benfica e Sporting de Braga, que terminou com a vitória da equipa encarnada por 3-1. E Miguel, na voz é o treinador do Sporting de Braga que o diz, que diz que há uma falta de Otamendi sobre Zalazar, que levou à entrada da equipa de assistência médica, inclusive, estamos agora a ver este lance, e o treinador do Sporting de Braga, Rui Duarte, depois na zona de entrevistas rápidas à BTV, porque o jogo foi transmitido pela televisão do clube, diz que houve uma agressão, e a expressão é do treinador, por parte de Otamendi, que não foi sancionado. A ver, eu penso que não há grandes dúvidas que isso aconteceu. Aqui não há instinto, não há nada. É de Não facto, há disputa da bola? Não há de todo. O que há, e é manifesto, é um desviar do caminho do braço para a cara do jogador do Braga. E, portanto, isto não tem grandes dúvidas, é uma agressão que deveria merecer, por parte do árbitro, a necessária e correspondente sanção, expulsão do jogador do Benfica, que não foi expulso. Mas eu aqui permito-me também acrescentar só 2 ou 3 notas adicionais. Mais uma vez, eu diria, se houvesse aqui uma transmissão, e o José sabe disto muito mais do que eu, se houvesse aqui uma transmissão correta, seguramente que estas não seriam as imagens únicas que teríamos, não é? Eu diria, se isto fosse com o jogador de Futebol Clube do Porto, teríamos 55 ângulos de baixo, de cima, do meio, do lado, para ver essa situação. E essas imagens, naturalmente, que existem. É claro que existem. E estavam ao dispor do VAR. O VAR, se não as viu, foi porque não quis. Essa é outra, o VAR era o Sr. Hugo Miguel. Essa é a terceira dimensão. Mas, de facto, uma transmissão televisiva, quando é deixada nas mãos de uma entidade que quer, de facto, manipular o modo como se percebem os jogos, dá nisto. E a BTV só existe e só transmite os jogos do Benfica porque conta com a cumplicidade da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol, chamando os bois pelos nomes. É isto que acontece. Há demasiados anos. Zé, queria falar também de um outro tema que arrancou esta terça-feira, tem a ver com o início do debate instrutório que acontece no Campos da Justiça em Lisboa, daquele que é o caso Saco Azul, onde Luís Filipe Vieira está a ser acusado de 3 crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documentos. Ainda é um debate instrutório, poderá ou não ir a julgamento, sendo que, olhando para estes crimes a serem verificados, poderia aqui ditar a descida de divisão do Benfica, por exemplo? Eu não sei se isso, portanto, tem implicações, mas não acredito que isso fosse possível. Agora, é de salientar que há pelo menos um processo que está a avançar um bocadinho. Um debate instrutório já é alguma coisa. Agora, não é só o Luís Filipe Vieira que está envolvido neste processo. Há também uma empresa que se chama qualquer coisa criativo, não é? Flexível. Questão flexível. E Questão Flexível é o nome da empresa. E foi através desta empresa que saíram do Benfica, segundo a acusação, cerca de 1.400.000 euros, que depois regressaram, não na totalidade, mas em boa parte, em dinheiro vivo. Portanto, isto aqui era um esquema para o Benfica ter um saco azul, e daí o nome do processo, para acorrer a despesas variadas. Mas a questão é mais ampla, porque um dos colaboradores desta empresa, Questão Flexível, que tinha muito pouca atividade, era precisamente o senhor ex-árbitro, não sei se na altura ainda já era ex-árbitro, Bruno Paixão, que ficou conhecido por ser um adepto ferrenho do Futebol Clube do Porto. Desculpe, um opositor ferrenho do Futebol Clube do Porto, nos terrenos de jogo. Não estou a ofender a honra, isto constatou-se em demasiados jogos. A verdade é que esta promiscuidade
entre a relação do Benfica com a questão flexível e o facto da questão flexível ter como colaborador o ex-árbitro Bruno Paixão, levanta muitas dúvidas. Levanta sinceramente muitas dúvidas. Pode não haver nada, mas normalmente quando há fumo, como diz o outro, há fogo. Finalmente, eu gostava de dizer que isto não vai dar nada, mesmo que vá para julgamento, eu tenho a certeza absoluta que o Benfica nunca vai ser atingido. Até porque que era diretor jurídico, não tinha nenhuma relação, que estou a falar do Dr. Paulo Gonçalves, em tribunal veio-se a provar que ele não tinha nada a ver com o Benfica. Quanto ao Sr. Luís Filipe Vieira e aos restantes administradores que também estão pronunciados neste inquérito, até já nem estão no Benfica. Portanto, não vai acontecer nada. Siga a dança. É assim o futebol português. Continuamos a falar do Benfica e da BTV, mais concretamente da BTV, para recuperarmos umas declarações de João Malheiro, precisamente à televisão do clube, e que acabam por entroncar aquilo que temos e começamos a falar neste programa, que tem a ver com a democracia no Futebol Clube do Porto. Vamos escutar para depois analisarmos. É que desde a fundação do Benfica houve eleições todos os anos. Eu vou repetir, todos os anos. E nos 48 anos de ditadura, portanto de 1926 a 74, assim aconteceu. Sabem quantas eleições nesse período teve o Porto e o Sporting? 0. Os dirigentes eram todos nomeados ou pelo governo, ou pelos governos civis, enfim. Diogo, João Malheiro acaba por abordar o período do Estado Novo, os 48 anos que Portugal esteve debaixo de uma ditadura, dizendo que o Futebol Clube do Porto não era um clube democrático à data e que as eleições no Futebol Clube do Porto, nesse período e noutros, não era feita pelos sócios. Sim, e ele disse que o Futebol Clube do Porto, durante o Estado Novo, teve 0, e fez o gesto, teve 0 eleições e que os seus dirigentes eram nomeados pelo Governo e pelo Governo Civil. Isto é um disparate total. Eu não sei se ele diz isto por ignorância ou porque é mentiroso, mas uma das duas é. Isto é um disparate total. Ele diz que durante o Estado Novo houve 0 eleições no Futebol Clube do Porto. Pois bem, durante o Estado Novo houve 42 eleições no Futebol Clube do Porto. 42 eleições democráticas. 42 porque durante a maior parte do período as eleições eram anuais, a partir de certa altura passaram a realizar-se de 2 em 2 anos, e houve algumas que tiveram de ser repetidas até por intervenção das autoridades, da Direção-Geral dos Desportos, que obrigou a repetição de eleições. Nunca houve. Aquilo que eu disse que era o Governo que nomeava os presidentes do Futebol Clube do Porto é absolutamente falso. Não houve um único presidente do Futebol Clube do Porto nomeado pelo Governo Civil, fosse pelo que fosse. Não houve um único presidente do Futebol Clube do Porto durante os 48 anos de ditadura que não fosse eleito pelos sócios. Eu trouxe aqui alguns exemplos só que provam esta mentira. Isto é das eleições de 1955, foram umas eleições muito disputadas entre duas listas, uma vista como oposição até a oposição ao regime, liderada por Cesário Bonito, e outra que era uma lista da situação. A Assembleia Geral Eleitoral foi convocada, estamos a ver ali a convocatória, para o cinema do Val Formoso. E o que é que aconteceu? Estava tanta gente que não pôde realizar-se. E houve uma nova convocatória e as eleições realizaram-se umas semanas depois, temos a outra convocatória também para ver, no Estádio das Antas. E depois, quando as eleições se concretizaram, temos imagens da capa do jornal O Porto, depois das eleições. Estas fotografias que vemos são das eleições, com uma multidão no Estádio das Antas que esteve o dia inteiro a votar, não tanto como nas últimas, mas foram 4 mil sócios, mais de 4 mil sócios, que era um recorde absoluto para... E à data, recordando que era um período de ditadura. Exatamente, em ditadura. O presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto começou o dia desta eleição com um discurso. José de Sá, pai do presidente Américo de Sá, que era o presidente da Assembleia Geral, a dizer: vocês, para os sócios, estou a dizer mais ou menos de cor, foram chamados para exercer o mais sagrado direito do homem, o direito de eleger. Isto em 55. E não foi para ele? Era Portugal governado por Salazar. Isto na altura em que o Sr. João Malheiro diz que não havia eleições. Temos outras fotografias que são das eleições de 59, em que houve 2 candidatos, Luís Ferreira Alves e Sousa Magalhães. Isto é uma parte da multidão a votar. Temos fotografia dos 2 candidatos lado a lado. Foi uma eleição que ficou quase empatada, uma diferença de 80 votos em mais de
de 2000, por isso uma eleição muito disputada, também um grande sinal de vitalidade do Futebol Clube do Porto em 1959, no tempo de Salazar e de Américo Tomás, e já que eles vêm sempre com esta conversa, porque depois é um manicaísmo total e pateta, que é, no Benfica eram todos oposição ao regime e nos outros eram todos fascistas. E não é verdade, o Futebol Clube do Porto teve presidentes, deputados na Assembleia Nacional. E o Benfica também. E o Futebol Clube do Porto teve presidentes da oposição e o Benfica também. E o Futebol Clube do Porto foi beneficiado pelo regime e o Benfica também muito mais. E o Futebol Clube do Porto foi prejudicado pelo regime. Não tenho notícias do Benfica ser prejudicado pelo regime. Mas já que eles se demarcam tanto, vamos ver a capa do jornal do Benfica depois de morrer Salazar. Isto é no dia seguinte à morte de Salazar. O jornal do Benfica não era a preto e branco, era a cores. Era a 3 cores. E estava a preto e branco depois da morte de Salazar, como sinal de luto pela morte de Salazar, e tenho aí um texto que eu agora daqui não consegues ler? Não consigo ler, mas acho que pegando no telemóvel vou conseguir. Morreu o presidente Salazar, é o que diz o título. E que é um texto de grande homenagem Mas a esta distância também não consigo a Salazar, mas eu já tenho aqui. Isto é o Jornal do Benfica. O país está de luto com a morte do presidente Salazar ocorrida ontem de manhã, tal. Curvamo-nos sentidamente perante a memória de um notável português cujo nome faz parte da galeria de honra dos grandes de Portugal. Para além do gênio político que se impôs ao respeito e à admiração do mundo, o presidente Salazar traçou as linhas de ressurgimento do país numa altura em que as convulsões internas, tal. Isso é um panegírico a Salazar. E há uma coisa que eu tenho de dizer. As eleições do Futebol Clube do Porto, nesta altura, no tempo de Salazar, eram mais democráticas do que as eleições do Benfica são hoje. Porque cada sócio tinha direito a um voto. E nas eleições do Benfica, uns sócios têm direito a um voto, outros têm direito a 20, outros têm direito a 50, as casas têm direito a 50 votos. O sistema do Benfica é menos democrático agora do que o do Futebol Clube do Porto no tempo do fascismo, por isso João Malheiro devia ter vergonha das mentiras que disse na BTV. Deixa-me só acrescentar, porque também foi algo que assimilei no programa que fizemos da história das eleições, que também é algo que me orgulha enquanto portuguesa, que tem a ver com o facto de, em período de ditadura, o Futebol Clube do Porto permitir às mulheres exercer o seu direito de voto. Exato. Ou seja, se eram sócias, podiam votar, algo que no período de ditadura não era possível para as mulheres. Portanto, é algo de salvaguardar do Futebol Clube do Porto enquanto clube democrático que é desde a sua origem em 1893. Meus senhores, estamos na reta final do nosso programa. Muito obrigada aos três pela participação e pela análise aos temas. Agradecer também, como é habitual assim em casa, por mais uma vez nos fazer companhia. Até ao próximo programa. Continuação de uma ótima noite. Este programa